Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rodrigo e estou aqui para mais um dia de estudos deste nosso grande livro A Caminho da Luz. Como sempre digo, é o caminho que estamos seguindo, tá? A gente pode dizer que a evolução ela começa, no nível subatômico, tá? Então desde ali de um átomo até o universo, todos estamos a caminho da luz, tá? Todos estamos a caminho de Deus, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível, tá? Recebendo aí, as instruções espirituais, desde que nos habilitamos para isso, desde que nos coloquemos aí, à disposição da espiritualidade, cada um fazendo a sua parte e tendo muita fé, muita perseverança para que consigamos aí fazer esse trabalho da melhor maneira possível, tá bom? A lição de hoje ela fala sobre os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. Então eles conheciam, sobre vamos imaginar, o que a gente tem hoje sobre ciência psíquica, psicologia, psicanálise, todas essas ciências ligadas à psique humana. E podemos até incluir também as ciências ligadas à espiritualidade, tratamentos espirituais, o passe, por exemplo, na casa espírita, tudo isso eles tinham conhecimento, desse tratamento magnético, tá certo? O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Então eles sabiam do mundo espiritual, eles sabiam dos espíritos, eles sabiam que os espíritos que se comunicavam com eles eram seres como eles, que estavam somente em outro plano, tá? Mas eram os mesmos seres com a mesma semelhança, criados pelo mesmo Criador e passando pelo mesmo processo evolutivo. Eles sabiam de tudo isso, tá certo? Eles sabiam da pluralidade das existências. Eu já travo a língua aí. Eles sabiam disso, que nada mais é do que a reencarnação, tá certo? Que a gente nasce, morre de forma sucessiva até alcançar um estado moral que isso não será mais necessário, tá certo? Eles sabem da existência de vários mundos também, até porque eles sabiam que eles vieram de Capela para cá, tá? Se eles sabiam que eles eram do mundo, nasceram em outro, eles sabiam que a vida existe, que existem vidas em outros orbes, ou melhor dizendo, em todos os orbes do universo, tá certo? Não necessariamente uma vida que tem lá é a mesma que a gente conhece, tá? Porque aquilo que a gente sabe e que a gente interpreta como vida não necessariamente é a mesma coisa em todos os orbes, tá certo? E esses sacerdotes sabiam disso. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas informações. Então, somente ali naqueles desenhos e pinturas, que os egípcios fizeram, somente ali a gente já consegue sanar, essas dúvidas, sanar já essa dúvida que paira, em relação ao conhecimento que eles tinham, tá? Porque ali, a partir do momento que os egiptólogos começaram a estudar, eles começaram já a interpretar e entender o conhecimento que eles obtiveram, que eles possuíam, Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado de seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas,
Então, nada mais é do que isso que a gente acabou de falar, né? Eles sabiam do mundo espiritual, eles sabiam dessa relação nossa com o mundo espiritual, tá certo? Eles sabiam do duplo etéreo, né? Eles sabiam dos vários corpos espirituais que nós possuímos. Possuímos aqui esse nosso corpo físico, possuímos o corpo energético, que é onde estão inseridos aí os nossos chakras. Eles sabiam do corpo astral, do corpo búdico, corpo mental e assim sucessivamente. Eles sabiam de tudo isso, tá certo? Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Hoje nós estamos começando a entender sobre a energia eletromagnética, sobre o magnetismo, tá bom? Uma ação simples que a gente consegue entender sobre o magnetismo é o passe, o próprio passe da casa espírita, tá? Aquele passe ali que a pessoa sofre, né? Que a pessoa recebe, na verdade, tanto a pessoa que recebe quanto a pessoa que aplica o passe, elas recebem e trocam energias, né? Uma com a outra, tá certo? E esses espíritos, esses sacerdotes egípcios, eles sabiam, né, do poder do magnetismo, né, que o magnetismo possuía. Eles sabiam de tudo isso aí, tá bom? Eles sabiam do poder do magnetismo solar, do poder do magnetismo da Terra, do poder do magnetismo dos seres. Eles sabiam de tudo isso aí. Hoje nós estamos começando a entender, estamos engatinhando ainda nesse processo. Lá eles já tinham conhecimento avançado, eram de capela, não tem nem o que falar. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Alguém hoje em dia, no mundo atual, que a gente fala que é avançado, sabe como funciona o processo, como funcionou, como funcionava o processo de mumificação egípcia? Não tem nem ideia, né? Nós hoje, que estamos aqui na atualidade, não temos ideia de como eles fizeram aquilo, tá certo? De como construíram as pirâmides. Hoje existem alguns estudos que falam sobre isso, mas alguém chegar e realmente bater o martelo e falar é assim, é assado, não tem ninguém que consegue provar isso, tá? Porque para a pessoa provar, ela vai ter que executar. E hoje ninguém sabe executar aquilo que eles executaram, né, há milhares de anos atrás. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É claro, né? Eles tinham conhecimento de todo esse aporte, né? Vamos dizer, energético, espiritual, intelectual. Eles tinham conhecimento de tudo isso, tá certo? E quem tem conhecimento tem poder, tá certo? A gente sabe muito bem como funciona hoje. Conhecimento é poder, tá? Então, os sacerdotes e os reis, eles possuíam conhecimentos avançados em relação a todas as áreas e que hoje nós não temos nem ideia de como funcionam. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Então a gente sabe que no ato realmente da mumificação, o ato realmente da mumificação possuía ali um cenário que hoje, né, temos como algo misterioso, né, como algo transcendente. Para eles era assim, era algo normal. É claro que eles respeitavam e valorizavam muito aquilo, tá? Eles sabiam o que estavam fazendo. Para a gente são mistérios
extremamente profundos e nós não temos conhecimento, nós não sabemos daquilo, tá? Nós não sabemos de como funcionava aquele processo. Eles tinham total conhecimento de todo aquele processo que relacionava a mumificação, que se relacionava à morte, tá certo? O conhecimento, como a gente fala, como a própria lição já disse anteriormente, como eles tinham conhecimento do mundo espiritual, eles tinham conhecimento de tudo aquilo que o espírito poderia proporcionar. Eu falo espírito porque hoje aqui, no plano físico, a nossa inteligência, ela é, de certo modo, limitada, tá? Porque o nosso espírito, a nossa alma, ela tem conhecimento do universo, ela tem conhecimento de todas as áreas. Mas quando nós nascemos aqui, passamos pelo véu do esquecimento e nós temos lembrança, né? Nós temos insights somente daquilo que nós podemos acessar, tá certo? Aquelas pessoas ali, eles já tinham acesso a muito mais áreas de conhecimento do que a gente tem hoje, tá certo? Tendo tendo conhecimento de áreas que são muito mais aprofundadas do que a gente tem hoje, eles tinham também muito mais poder do que a gente tem hoje. Não tem nem o que discutir, tá certo? Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Eles valorizavam tanto a morte que eles mumificavam aquelas pessoas, né? Aquelas múmias, elas eram guardadas, né? Elas eram sepultadas em locais especiais e esses locais possuíam toda uma egrégora energética própria que eles realmente aplicavam naquele local. Os próprios egípcios aplicavam aquela egrégora energética naquele local, tá certo? Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Vamos voltar aqui, ó. Aquele pessoal, né, aqueles exploradores que abriram o túmulo de Tutankhamon, eles, pra gente, né, pra gente é mistério, pra gente é algo sobrenatural, mas eles sofreram ali consequências daquela egrégora energética que estava inserida naquele túmulo. E hoje nós falamos que eles receberam ali uma energia negativa, que classificamos hoje como maldição. É claro que não é uma maldição, mas era uma energia que era para ficar ali naquele local, para que aquilo não fosse acessado. Eles receberam essa egrégora energética magnética, né? E que a gente chama hoje de maldição, e muitos deles, ou a grande maioria deles, morreram através de situações, né, de eventos aí bem misteriosos, né? Todos eles morreram. E aqui fala também de aviadores, né, que passam ali, né, sobre aquele local. E eles conseguem sentir esse magnetismo, porque os aviões são afetados, os rádios são afetados, os equipamentos elétricos desses aviões, eles são afetados devido à egrégora energética
que aquele local, que aquele vale sagrado ali possui, tá certo? E aí, hoje nós conseguimos fazer isso? Não. Conseguimos inserir uma energia magnética em algum local para que aquele local consiga realmente direcionar essa energia para algo, né? Ou para que essa energia fique pelo menos fixada em algum local. Hoje nós não conseguimos fazer isso, tá? Hoje nós não conseguimos fazer isso. E os egípcios fizeram. Dá pra gente imaginar o quanto aquele povo era mais avançado que a gente, né? E hoje nós não conseguimos ainda entender de forma totalitária tudo que eles fizeram, tá? Muito legal essa lição, pessoal. Os egípcios e as ciências psíquicas, tá? Muito obrigado, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, tá? Gratidão por terem a paciência de me acompanhar e aprender juntamente comigo aí todas essas lições desse maravilhoso livro. Gratidão, gente. Fiquem com Deus.